Fala pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso programa aqui Analytics. Toda terça-feira aqui na BMC News, nós estamos chegando, eu e Mr. Bo Williams, né, para a gente fazer a nossa análise aqui. Bo, eu estava com saudade, semana passada eu não consegui participar, mas foi tranquilo, né? Como é que foi o programa? Como é que você passou a semana? Tudo certo? Tudo beleza, obrigado. Eu estava com saudade também. Eu ia falar exatamente a mesma coisa. Estava com saudades sem você a semana passada. Que bom você estar de volta para dar aquela perspectiva lá de fundamentalista para casar com nossos gráficos FICUB. Tudo tranquilo. Muito bom, Bo. Essas semanas aí tem sido bastante intensas aí de eventos, de notícias, né, informações, mas a bolsa por aqui realmente parece que tá meio que se esgotando, né, esse fôlego inicial ali do mês começo do mês, né, mês de junho parecia que ia ser um mês, né, fantástico e essas semanas aí estão realmente pesadas, né, parece que tem gente querendo atrapalhar a festa aí, né, dos 130 mil pontos, 135 mil pontos, estão querendo segurar. Ele está pisando no freio, dá para perceber isso, mas isso é normal, né? Quando a gente começa a chegar em pontos onde a relação retorno-risco não é tão mais favorável, né? Mesmo com alvos lá em cima, as pessoas começam a pisar um pouco no freio. Agora, uma coisa que eu aprendi ao longo desses 20 anos, subir sem força ainda é subir. Então, a gente não vai saindo agora, assim, vendendo novos topos, etc., nós vamos ficar de olho numa realização no índice, por exemplo. Eu acho que pode cair para uns 122, 123, antes de tentar uma nova tentativa, né? Ainda tem alvos lá no 140, Marco. Fundamentos, já a gente, Bo, eu já vou começar aqui falando dos fundamentos, mas eu acho que agora a gente entra na temporada de balanços, né? Daqui a pouquinho, daqui uns 2 dias a gente já começa a temporada lá fora, né? Nos Estados Unidos começa antes, por aqui começa mais pelo dia 15, 20 de julho, a gente começa a dar uma acelerada essa temporada de balanço. Mas essa temporada de balanço vai ser bem boa, vai ser bem saudável. Eu acho que o próximo fôlego para o Ibovespa vai vir da temporada de balanço. Eu acho que vai ser o próximo catalisador aí. Vamos ver se a política não atrapalhar tanto assim, né? Bom, tem vários fatores, logicamente. Sua perspectiva fundamentalista da economia também é muito importante. E aí a gente tem essa vantagem que todos os fatores que causam preço subir e cair acabam se encontrando no gráfico, né? E a gente entende o comportamento de preço, a estrutura dele, e aí mostra várias situações de probabilidades maiores, de ponto de vista comportamental, para a gente. Mas quando começa a pisar no freio, aí começa a ter um pouco de dúvida, a relação retorno-risco não está tão interessante, a velocidade e força que o mercado sobe também causa um pouco de dúvida. Eu acho que cautela, né? Mas é precisando outro catalisador. Espero que dá assim, um combustível necessário para retomar a tendência com força depois. Boa, a gente está aqui no dia 29 de junho, lembrando que amanhã é o fechamento do trimestre e o fechamento já do primeiro semestre do ano, né, também. E aqui, a gente sabe realmente que tem muitos fundos que cobram, né, que selecionam, que recolhem taxa de performance agora nesse semestre, né? Então, se isso é bom, se isso é ruim, se tem realmente de fato, tem, né? Então, vamos supor que o gestor lá tem, sei lá, 10% de caixa. Ele pode usar esse caixa amanhã para comprar novas ações, comprar mais, fazer uma força compradora, porque a performance é um carimbo, né? Ela é uma fotografia em determinado momento. Então, muita atenção, pessoal, Sim. amanhã, para o pregão de amanhã, porque a gente vai ter papel, principalmente menor, né? Mid, small cap subindo. Muito cuidado com as oscilações desse último dia do semestre aí, né? Tá certo, com certeza.
Com certeza. Vamos ver se a gente consegue ver algumas dicas no gráfico de 15 minutos, né? 30 minutos, alguma coisa assim. Amanhã é um ótimo Opa. dia para trade, para quem está no trade. Mas, bom, vamos já jogar na tela o Ibovespa. Depois eu falo um pouco de Vamos. Ibovespa aqui na análise fundamentalista, mas vamos já que acho que a ansiedade aqui está no Ibovespa como um todo, né? Tá bom. Ó, tô vendo nesse momento, estava vendo o dólar, mas vamos voltar para Ibovespa, gráfico diário, de fazer aquela análise, Marco. Primeiro, cara, quando a gente olha sempre no Trade System FICUB, tem prioridades nas regras. O mais importante para a gente, o mais bonito, é simplesmente 3 linhas verdes. 1, 2, 3 linhas verdes. Eu não sei quantas vezes a gente já viu nesse programa aqui no BMC News que quando se tem 3 linhas verdes, o alvo é a Lua e o preço vai lá mesmo. Então, a gente não pode nunca duvidar de um novo topo. Não, apesar de a gente desenhar aqui e entender que quando a gente desenhou esse topo para cá e esse topo para cá, veja a inclinação está ficando cada vez menor. Então, isso quer dizer que o ritmo que o preço subiu dessa vez é menor do que o ritmo que subiu dessa vez e menor ainda do que subiu dessa vez aqui. Então, cada vez menos inclinação, quer dizer cada vez menos velocidade, e para perder a velocidade, o que a gente faz? Tira o pé do acelerador ou pisar no freio. Eu acho que a gente está mais tirando o pé do acelerador do que pisando no freio, na verdade, e podemos continuar, talvez, andando de lado um pouquinho aqui. Tá vendo essa linha verde aqui? Essa linha verde no 126 e 600 mais ou menos. Se o preço continuar acima dessa linha verde, somos obrigados, Marco, de acreditar na continuação dessa tendência de alta. E se eu voltar aqui para ver as projeções dinâmicas do meu querido sócio Elder Filho, a gente tem alvos na casa de 146. Tem 140 e 146. Então, ainda tem alvos interessantes para chamar os novos compradores, porque a relação retorno-risco vai ser muito bonito caso o preço decidir de seguir 3 linhas verdes para cima. Também aqui já está mostrando suportes interessantes, exatamente por aqui também. Então, o que a gente pode fazer? Vamos ter um gráfico de 120 minutos. Esse é um tempo gráfico menor, e 120 minutos, então, a gente vai ter um pouco mais resolução. E aí, primeiro, dá para dizer, de novo, 1, 2, 3 linhas verdes, evitando a primeira linha vermelha. Você pode perceber que quando o preço faz isso, é um excelente setup para acreditar na continuação do movimento. Ó, evitou linha vermelha, evitando linha vermelha. Isso quer dizer que ele não quer cair. Pega uma linha vermelha, tem chance de cair fortemente. Evita a linha vermelha, continua na direção da tendência maior. Então, a gente pode fazer alguma coisa simples, fazer um canal aqui, por exemplo. Enquanto o preço estiver dentro desse canal, a gente deixa ele cair um pouco mais, mas se ele romper esse canal e voltar para testar, aí sim, mais uma subida ali para chegar nos nossos alvos. Então, eu vejo bastante suporte aqui nos 124, 125. Deixa eu só ver se com outros indicadores que eu vejo aqui. Aqui nos 120 minutos também, ainda estamos alinhados para subir, mas essa mínima 8 e 34 estão bem distantes um ao outro. Então, posso imaginar, talvez, algo mais parecido com isso. Aí começa a complicar. Alinhando coisas para baixo, a gente pode cair mais. Vamos ficar de olho, Marco, dentro desse canal. Se perder esse canal para baixo, o alvo vai ser 121, 122. Aliás, deixa eu desenhar aqui que fica melhor. 121, 122. Aí sim, tá na hora de repicar e tentar voltar mais uma vez para testar. Pisar no freio, infelizmente, é o tipo de coisa que não dá muito conforto para a gente, né? Ele já subiu bem, dá para perceber as inclinações diminuindo, um pullback assim
tranquilo. Desculpa, vai ter que ter paciência para deixar ele romper esse canal de baixo aqui nos 120 minutos e depois vamos tentar. O stop vai ser assim bem barato e o alvo é bom. Com certeza. Até eu estava falando com quem que eu falei hoje, acho que foi com o Vitor Savioli, um outro analista, sobre esse tema, e é engraçado porque a gente teve 2 grandes bancos estrangeiros, há um mês atrás, nos últimos 30 dias, que deram overweight para o Brasil, né? Ou seja, o que eles estão falando? Eles estão falando que a sugestão de alocação em países emergentes, o Brasil tem que ter uma alocação maior, né? Ou seja, eles acham que o Brasil vai outperformar, vai ter uma performance melhor. E essa semana, a gente teve o Bradesco, que é um banco local, dando underweight para o Brasil, né? Principalmente depois dessa proposta da reforma tributária. Então, está tendo uma incerteza, né? Não só incertezas políticas, mas tem gente achando que o Brasil vai continuar performando muito forte no segundo semestre, tem gente um pouco mais desanimada, mas eu concordo com você, inclusive hoje saiu um dado econômico que é muito importante, parece ficar meio despercebido, mas de novo, esse mês de maio, né, a última informação que saiu hoje a arrecadação de impostos, né, federais. Foi o melhor mês de maio da história, né, desde 1995, que tem esse cálculo aqui no Brasil. Então, o que eu estou falando? Estou falando que acho que a gente ainda vai ter surpresas positivas aqui no Brasil, revisões para cima. Talvez o que pode atrapalhar é a questão hídrica, a gente está aumentando a inflação, está aumentando os custos, mas excluindo tudo mais constante, acho que a gente pode ter surpresas positivas, e essa temporada de balanço, eu acho que a gente vai ser surpreendido positivamente. Eu acho que vai ser daí que vai ser o novo fôlego para o Ibovespa. Então, eu não espero que talvez o começo de julho seja tão fácil. Talvez o começo de julho seja uma tendência do que a gente tem visto nos últimos dias, né? Agora, do dia 15 para frente, quando começar a acelerar os balanços, aí eu acho que a gente tem um fôlego adicional para o Ibovespa por aqui, né? Isso sem falar porque esse balanço, eles vão mostrar, por exemplo, que tem muito ativo ainda que pode subir 30%, 40%, 50% daqui até o final do ano, né? Eles vão reforçar esses fundamentos aí. Sim. Olha, tem uma coisa muito interessante em relação de comportamento, Marco. Demorou muito tempo para alinhar esses 3 linhas verdes para cima. Isso quer dizer que tem um foguete enorme, aquele Saturno V, que levou os astronautas para a Lua mesmo. A gente tem muita força. E os profissionais entendem isso. Por quê? O oposto, para realmente ganhar uma baita de uma grana na Bolsa, seria 3 linhas vermelhas alinhadas para baixo, e isso não vai acontecer. Então, uma coisa que a gente fala, quando tem 3 linhas verdes, é uma festa. Mas a festa vai continuar, mesmo se a gente parar de dançar um pouco, sentar na mesa, descansar um pouco. De repente, toca aquela música que a gente adora, a gente vai levantar e dançar de novo, assim, vai ser festa de novo. Então, a gente não pode apostar contra o mercado quando a gente tem uma festa tão grande rolando. E lógico, vamos descansar um pouco e depois voltar. Então, eu acho que é bem provável, do ponto de vista gráfico, de combinar com suas previsões, suas palavras aqui, de ter surpresas para cima e não para baixo, tá? Não para baixo. É isso aí, vamos acompanhar a temporada de balanços, mas eu acho que vai ser o próximo fôlego adicional, essa arrecadação que saiu hoje, eu fiquei bem surpreso. E tem um lado bom, assim, da inflação, a gente saiu outros dados também do GPM hoje, acho que tem um fôlego adicional. Mas, Bo, antes da gente passar para os papéis aqui de quem está aqui no chat, eu estou aqui no chat do YouTube, tá bom, pessoal, acompanhando, tem o chat também do portal, eu estou acompanhando o chat do YouTube, então mandem seus papéis aí, sugestões de papéis. Mas antes, Bo, já que você estava falando de dólar, vamos dar uma revisitada nesse dólar aí, porque até, inclusive, certo, eu tenho falado com muita empresa, né, no lado de fundamentos. Pessoal, nessa temporada de balanços, qual que é a dica que eu dou para vocês, pessoal? Geralmente, analista usualmente erra muito o câmbio
e os impactos do câmbio no balanço e no resultado, né? Então, o que acontece? O operacional, esse câmbio, apesar de ser um câmbio médio que está baixando, ainda é um câmbio médio muito bom. Então, para a receita, o que passa no resultado é um câmbio médio, tá? Agora, para a dívida, é como se fosse uma fotografia do último dia do mês. Então, quando a gente for o último dia do mês, vai parecer, né, que as empresas estão devendo menos em reais, né? Porque antes devia, sei lá, 5 milhões de dólares, era um câmbio a 5,70. Agora, no final desse trimestre, um câmbio a R$5, a 4,90, vai parecer que as empresas estão devendo menos. Ou seja, o resultado financeiro das empresas que têm dívida em dólar, eles vão subir, eles vão melhorar, né? Ou diminuir a dívida, ou vão melhorar a receita financeira. É um efeito contábil. Então, vai ter muita empresa que fala assim, pô, o lucro cresceu 200%, né? Pessoal, muito cuidado com esses efeitos cambiais nessa temporada de balanço, tá? Vai ter muita empresa que tem dívida em dólar, que o lucro vai crescer muito, e muita atenção, é um efeito contábil, então muita atenção. Ah, Marcos, saiu o lucro lá daquela empresa, aqueceu 500%. E aí você abre, de repente, a empresa caindo, a ação não necessariamente vai subir ou vai cair. Então, só cuidado com o câmbio nessa temporada de balanço, pessoal. Só para deixar um alerta. Tá certo. Muito bem. Vamos dar uma olhada, Júnior, vamos dar uma olhada aqui, então, no dólar. Então, aqui no dólar, apareceu. Marco, a gente tá, se a gente olhar aqui no gráfico semanal, o gráfico mensal, dá para perceber que estamos numa consolidação lateral, né? Então, você pode simplesmente fazer algo parecido com isso e desenhar algo também parecido com isso. Ou a gente também pode fazer uma coisa horizontal, e lá, aqui atrás, isolado no passado, a gente tem os 4.860, um fundo anterior, muito importante, tá? Muito, muito importante. Então, primeiro ponto que eu estou olhando aqui no gráfico semanal, no gráfico também diário, tá? Você pode ver que a gente está aproximando esse nível aqui. Tem outros lugares que a gente pode cair. Eu vou colocar uma linha horizontal aqui primeiro, esse primeiro alvo. Segundo alvo, quando a gente está abaixo da mínima 144, a gente pode chegar no 610. Isso é 4.630. O primeiro ponto é ficar de olho nos 4.870. O que a gente pode fazer? Entrar no tempo gráfico menor. Vamos no gráfico de 120 minutos e ver se a gente tem algumas dicas, né? Primeira dica que eu te vejo aqui, Marco, é aquela situação do início de uma nova tendência de baixa, quando você tem um leque dessa maneira aqui, 34, curto prazo, abaixo do 144, médio prazo, abaixo do 610 no longo prazo. Isso é o início de uma onda 3 com leque 610. A gente pode ver aqui também, quem sabe, o alvo dessa operação já chegou também. E quando a gente volta aqui para ver mais uma vez, o interessante é perceber algumas coisas sutis no gráfico. Todo mundo precisa sempre aprender de olhar essas coisas. Então, o que eu estou vendo agora? A distância entre essa vermelha e o azul. Aí cruzou para cima, aí andou de novo. A distância entre vermelho e azul ficou menor. Agora, o 8, o vermelho está acima do azul. Olha a distância, eles estão andando juntos. Então, isso é uma maneira de perceber o oposto que estava acontecendo, ou que está acontecendo, no Ibovespa e no índice. Agora, nós estamos com inclinações cada vez menores para baixo. E isso quer dizer, pisando no freio aqui no gráfico de 120 minutos. Eu acho que nós vamos chegar nos 48,70 e o mercado vai começar a fazer algo parecido com isso. Deixa eu fazer aqui essa maravilha com o FICUB,
que a gente consegue desenhar no futuro. Vamos fazer um canal de baixo aqui. E já dá para perceber que a gente não está mais tocando no canal, né? A gente está fazendo uma coisa, talvez uma cunha por aqui. Uma cunha não, uma cunha, tá? Vamos aqui, ó. Ali, ó. Eu acho que vamos começar pela esse onda terminal aqui, mais um movimento para baixo, Marco. Aqui, depois para cá, pegar todo mundo, e depois voltar imediatamente para cá e começa a construir uma base aqui nesse 4.870, e aí, se construir bem essa base, a ideia vai ser justamente este movimento aqui. Quer dizer o seguinte, eu acho que a gente não tem muito mais para acreditar na queda do dólar aqui. Logicamente, o dólar pode cair mais, ele pode fazer o que ele bem entender, mas ele está mostrando comportamentos, nesse momento, de pisar no freio, chegar em níveis importantíssimos de suporte. Então, quando eu vou para o gráfico diário, porém, eu vejo que a distância entre aqui e aqui é grande demais para acreditar na reversão. Eu posso ter reversão nos 120 minutos, mas não no diário. Então, isso quer dizer que 120 minutos é só repique. E aí ele vai fazer um repique. Mas quando ele faz repique, olha o que ele faz. Ele traz essas linhas juntinhas aqui. E quando eles estão juntos, aí sim, podemos ter uma reversão. Então, o que eu acho que a gente vai fazer é uma base lateral a 4.860 a R$5, provavelmente umas 2, 3 semanas antes de tomar decisão. Mas eu acho que vai tomar decisão para cima e não para baixo. Ele já caiu muito, e ele está pisando no freio, e aí a gente consegue desenhar no futuro com o FICUB e ver que realmente o comportamento mais para frente, mais provável, sugere uma que assim, a queda vai parar e a base vai começar. Lógico, mais para frente, e mesmo depois de construir uma base, ele pode cair, ele pode subir, a gente não sabe. Mas eu não aposto mais em queda do dólar nesses níveis aqui, tá? Certamente não abaixo de 4.600. Isso é o que eu não vejo mesmo. Muito bom. E inclusive, eu tenho conversado com várias empresas exportadoras, principalmente, e a gente precisa lembrar, pessoal, que tem alguns papéis de exportadores que estão apanhando, ou caindo um pouco, realizando lucros, enfim. Encontrar justificativa falando assim, Marco, esse papel está caindo por conta do dólar. A gente precisa entender que, lógico, 5,70 é bom, até algumas empresas falam assim, Marco, o melhor preço, melhor cotação de câmbio para mim é 5,30, é o número mágico, algumas empresas me passaram, mas a R$5, essas empresas estão ganhando muito dinheiro ainda. Então, eu acho que é totalmente injustificado essas quedas de alguns papéis, por conta do câmbio, né? Se a gente tiver um câmbio de 4,50, R$4, como o Bo falou que acha que a probabilidade é muito baixa de acontecer, acho que aí sim, a gente tem empresas exportadoras, uma Suzano da vida, ou até a Taurus, a gente pode falar da Taurus depois, aí acho que a gente poderia começar a pensar. Agora sim, o câmbio saiu de 5,30 para R$5, essas empresas, elas continuam ganhando muito dinheiro, né? As exportadoras, então não justifica. E é como o Bo falou, né, Bo, parece que não vai muito longe, né, desse patamar atual, não parece que assim, encontrou ali o seu piso. Acho que teria que acreditar num cenário muito, muito otimista para acreditar que iria muito longe disso, ou seja, se você vendeu exportadoras nesses últimos 15 dias, 30 dias, por conta do câmbio, a minha opinião, acho que está na hora de retomar as compras e olhar com carinho para esses cases aí. Acho que eles estão ficando baratos, acho que tem exagero nessas contas. Até um dos cases que a gente pode olhar aqui já, Bo, que depois eu posso falar a parte fundamentalista, que eu já reforcei várias vezes, mas a gente teve com o diretor financeiro no final de semana passada, na sexta-feira, é a Taurus, por exemplo. Todo mundo sabe que a Taurus, o mercado se preocupa muito com Bolsonaro, com eleições. Pessoal, Taurus,
ela não tem nada, a gente já falou aqui várias vezes, tal, não tem nada a ver com eleições, não tem nada a ver com Bolsonaro. O mercado brasileiro está crescendo? Tá, né? Mas representa tão pouco para eles, né? Tão pouco, e vai representar cada vez menos, que da onde que vem? Vem de fora. Então é uma empresa assim, que pode ser marginalmente muito pouco impactada com o câmbio, né, com esse câmbio um pouco mais baixo, mas não é por isso, não justifica essa queda recente. O que eu acho que justifica é que, assim, se você olhar um gráfico mais longo, esse papel está subindo 300%, 400% em 12 meses, 8 meses, dependendo do período. Então é natural que alguém que tem essa posição venda em algum momento, né? Então, depois de subir 300%, é natural você fazer um rebalançamento, diminuir posição. Então, o papel foi lá para os R$27, agora voltou para os 22, 23. Eu acho que é natural, normal nessa realização. E, pelo contrário, eu acho que 22, 23 reais, eu acho que voltou a ser um case que eu chamo assimétrico, né? Ou seja, tem muito mais para subir do que para cair nesses 22, 23 reais. Mas vamos dar uma olhada na opinião do Bo, depois a gente volta para cá, para os fundamentos. Tá. Você quer dar uma olhada no gráfico do TASA 4, é isso? Vamos lá. Tá, vamos dar uma olhada aí. Beleza. Então, já está aqui na tela. É um gráfico que, logicamente, está em forte tendência de alta, né? A gente tem muitas pessoas que, eu vou te falar, assim, eu não sou fã de análise técnica convencional, principalmente o grande foco em candlestick. As pessoas que aprendem 50 padrões de candlestick, 50 padrões de ruído. Então, o que é importante para a gente são 1.300 candles, 610 candles, 144 candles. E aí, no curto prazo, é normal a gente ter movimentos laterais ou até realizações. E aqui, por exemplo, 1, 2, 3 movimentos na contratendência. Aposto que a gente tem 3 linhas verdes aqui. Nós temos 3 linhas verdes aqui. Marco, você conhece o Fibonacci? Você conhece, né? Retração Fibonacci, projeção Fibonacci. Sim. A gente utiliza isso. Eu vou te dar uma dica aqui. Quando você tem 3 linhas verdes, a Fibonacci retração de 38% é suficiente para retomar a tendência de alta. Quando você não tem 3 linhas verdes, o mercado gosta de uma realização maior, né? Vamos supor que eu tenho, por exemplo, um topo aqui, aí eu tenho outro fundo aqui. Se eu não tiver linhas verdes e vermelhas, a turma olha numa retração de 50% a 60% do tempo. Quer dizer, eles iam procurar compras aqui nos 50%, 62%. Porque aqui nos 38%, você não tem relação retorno-risco para voltar a subir. Mas quando você tem 3 linhas verdes, o alvo é a Lua. Tem muito combustível aqui. Então, o que a turma faz depois? Uma lateralização que chega, olha só, que chega nos 38% de retração. Tá vendo? Ele foi até 50% aqui. Isso já é suficiente para retomar a tendência de alta. A gente tem 1, 2, 3 movimentos na contratendência. E agora, este movimento aqui anterior fez o comportamento desejado pelos profissionais para fazer acumulação, para mostrar tecnicamente realmente que andou de lado suficientemente. E agora está mostrando o comportamento para voltar a subir. O alvo é a Lua, mas a gente pode ver também projeções dinâmicas aqui. Vamos ver se eu consigo ver quais são os alvos. 34 e 33. Então, imagina você compra aqui, seus stop perto de 20 e 50, aí o preço começa a subir, e a gente pode ver, né, qual é a relação retorno-risco aqui, mas, cara, é maravilhoso. Então, tá muito bonito, Marco, porque fez tudo do ponto de vista técnico que a gente gosta de ver para ter confiança na retomada da tendência de alta. E aí, eu acho que você pode imaginar a continuação desse movimento. Não sei como é que é o alvo de R$35 para você nas suas projeções fundamentalistas, mas o gráfico tá lindo, cara.
Agora vamos falar os nossos números aqui, bom, mas R$35 tá muito conservador para esse papel aí. A gente atualizou os nossos números e a gente está, por fundamento, de uma forma bastante conservadora, né, eu diria até. A gente está chegando acima de R$50 nesse papel, né, para ser exato, R$55 na TASA 4. Porque falando assim, vários números, né, mas de uma forma bastante conservadora. Até esse número não deve ter variado muito, mas eu tenho aqui de cabeça no fechamento de sexta-feira passada, né? Mas a empresa valia cerca de 2.200 bi, né, de valor de mercado. Isso aqui eu não estou nem falando de EV, né, de Enterprise Value, considerando a dívida. Vamos pegar só o valor de mercado. Por que isso? Porque a empresa também vai gerar caixa e essa dívida que ela tem hoje, ela tende também a diminuir bastante ao longo do tempo. Mas vamos supor que a empresa tem um valor de mercado igual ao EV, que é em torno de 2.200 bi, tá? Não é esse o número, mas a ordem de grandeza a empresa vale 2.200 bi. Mas o que acontece? A empresa deve fazer, num cenário muito, muito conservador, 600 milhões de EBITDA esse ano, né? E num cenário mais otimista, nosso cenário base é um mais próximo do otimista, ela faz uns 800 milhões de EBITDA esse ano, tá? Então, mais conservador 600, mais otimista 800, mas acho que pode ser mais próximo do otimista do que do pessimista. A empresa vai gastar aí vai fazer investimentos da ordem de 100 milhões, 150 milhões de reais. Eu estou falando que essa empresa, ela vai gerar de caixa pelo menos uns 500 milhões de reais esse ano, né? Então, assim, quando a gente divide o valor de mercado pela geração de caixa, que é um indicador que eu gosto muito, chama-se Free Cash Flow Yield, né? É basicamente o valor de mercado dividido pelo fluxo de caixa gerado, o fluxo de caixa livre, né? Ou o inverso, na verdade, né? O fluxo de caixa livre pelo valor de mercado. Essa empresa ela vai gerar 20% de caixa, né? Então, o que acontece? Se o papel vai para R$20, R$18, essa empresa ela vai gerar 25% de caixa, ou seja, a geração de caixa dela, proporcionalmente ao preço, vai aumentar. Então, o papel vai ficar mais barato ainda. Então, assim, eu acho que ele vai para R$20, tudo é possível, mas a chance, né, quem que venderia esse papel, né, para chegar a R$20? Agora, assim, uma empresa dessa, sem fazer conta também, vamos supor que ela vai diminuindo as dívidas dela, que é isso que deve acontecer, geração de caixa é muito forte, começa a pagar dividendos no ano que vem. Quanto que deveria estar sendo negociada uma empresa dessa, né? 10 vezes EBITDA, 8 vezes EBITDA, 12 vezes EBITDA. Então, sendo bastante conservador, esse papel, ele poderia buscar R$50 pela geração de caixa atual e potencial da companhia, né? E aí que eu falo para todo mundo assim, Marco, por que não está R$50 o papel? Por vários motivos. Um deles é porque alguém chegou e falou assim, as empresas, eu vou vender as empresas de dolarizadas, aí resolveram vender. Pode ser um motivo, né? Pode ser um motivo que tem gente ganhando 300%, 400%, resolveu vender um pouco. Só que a minha leitura é que esse papel daqui para frente ele vai sendo precificado muito lentamente. Quando sair o resultado do segundo trimestre, eu acho que já vai ter uma outra reprecificação, né? Que deve sair lá no começo de agosto. Vai ter uma outra, ele muda de patamar. E assim ele vai indo. Assim, não existe um fator, né, que vai fazer, esse papel tem que estar a R$30, R$40 amanhã. Não. Vai sair o próximo balanço. Acho que todo mundo vai entender, realmente a empresa tem capacidade de entregar 600, 700 milhões de reais de EBITDA desse ano. Aí muda de patamar de novo. Aí sai desses 23, vai para 28, 30. Mas depende da leitura do mercado. Eu acho que só nessa temporada de balanço que o mercado volta a entender o quanto esse papel voltou a ficar barato, né? Essa é a minha leitura. Então, um papel que a gente está bastante confortável, tem muitos fundamentos para valer muito mais e tem poucos fundamentos para valer menos, né? Então, esse conforto que a gente tem nesse tipo de case que a gente gosta. Tá lindo. Olha, você sabe que quando eu era menino, eu morava numa base aérea em Flórida, Satellite Beach, Flórida, chamado Patrick Air Force Base.
E aí, no meu quintal, a gente assistia todas as missões Apollo sendo lançado. Foi uma coisa mais interessante, mais linda, assim, para ver isso. Agora, assim, 55 anos depois, né, eu tinha 5 anos quando 55 anos depois, eu tenho uma pergunta curiosa. Será que agora vai ter arma na Lua? Porque TASA está com gráfico para chegar lá na Lua. Eu acho que vai ter arma lá na Lua também, viu, Marco? Não, com certeza. E assim, uma sugestão que eu dou, Bo, ela, felizmente ou infelizmente, a TASA, a Taurus, ela também não está sozinha. Se você olhar para o gráfico dos concorrentes, que tem algumas que têm capital aberto nos Estados Unidos, também estão indo muito bem, muito bem. A Taurus, ela está, de certa forma, melhor, porque ela está no momento de transição, né? Mas, assim, a companhia está fazendo joint venture, a companhia está fazendo desenvolvimento de novos produtos, lançamentos, mas a companhia também está sendo beneficiada de um momento muito forte, de demanda muito forte nos Estados Unidos, né? Então, não é só nem um trabalho micro, nem um trabalho macro, é um trabalho micro, cujo macro ajudou muito, né? Ajudou muito para a companhia estar no momento certo, porque se a companhia hoje fosse a companhia de 2014, hoje no mercado bombando nos Estados Unidos, a companhia não ia ganhar dinheiro, né? Então, o micro ajudou muito a acertar o timing e aproveitar esse macro também, recuperando muito forte. Então, a demanda está muito forte, a companhia está preparada, está com produtos novos, melhores, melhor estrutura de capital, mas é lógico que a demanda também está ajudando absurdamente, né? E é uma demanda que veio para ficar, não é uma demanda assim pontual, né? A gente já vê essa demanda muito forte, a pandemia acelerou essa demanda e a gente continua com uma demanda muito forte. Então, a TASA talvez chegue primeiro na Lua, mas ela leva junto os seus concorrentes, né? Eles vão juntos também. E assim, sabe que eu sou americano e a gente entende, a gente tem assim, um amendimento da nossa Constituição, tem garantia de ter armas. A ideia era o pessoa física, né, o povo, se proteger contra o próprio governo, né? Mas tem que perguntar, assim, por que a gente está tendo uma demanda tão forte de armas agora para a pessoa física nos Estados Unidos? Já tem uma demanda muito forte lá. Por que está acelerando aí? Aí tem que ponderar se a gente não tem, talvez um pouquinho, né, mais para frente, um certo, sei lá, desconforto ou transtorno sociopolítico, econômico. Isso é uma coisa que eu pondero. Agora, é um pouco preocupante, né, nesse sentido. De outro lado, a gente não vai falar sobre política aqui, né, etc. Mas, de outro lado, eu acho que todo mundo tem que ter, certamente, o direito de se defender. E de certa forma, aqui um deterrent, eu não sei falar deterrent em português, mas isso é uma certa política para todo mundo também respeitar o outro, porque você não pode passar por cima de qualquer pessoa que poderia ter, assim, consequências bem duras nesse sentido. Vamos assim, rezar para a TASA continuar andando bem e que a sociedade americana também não entre numa guerra civil ou algo parecido. E terminando esse assim, comentário político, né? Armas não matam gente, né? Gente que matam gente. Então, acho que o produto é bom, a empresa está se renascendo, né? De ponto de vista assim, de ter benefícios para os seus investidores, pagando dividendos, etc. O gráfico mostra que vai continuar subindo. E eu não vejo problema nenhum de comprar 20 e vender 35, 40, 50. Isso é capitalismo também, né? Com certeza. Eu acho que é uma decisão muito, muito individual. A gente sabe que é um ativo, um bem de uso restrito também, tem toda a sua legislação, mas como acho que o Bo falou também, a gente precisa entender que o grande mercado da
da Taurus é o mercado americano, principalmente, que é um mercado que tem um comportamento, uma cultura diferente em relação a essa questão. Lá está sendo debatido também maiores restrições, né? Também está tendo esse debate, né? Mas é um debate num mercado que não é o mercado de atuação da companhia, né? É um mercado um pouco mais alto, um pouco maior. Mas com certeza acho que cabe cada investidor tomar a decisão de investimento. Aqui, nós como investidores, a gente está muito mais focado também no ganho de capital, né? A gente sabe que talvez a gente não fique com qualquer companhia, a gente não vai ficar a vida inteira, né, sendo sócio de uma companhia. Vai chegar um momento e falar assim, pô, eu já realizei meu lucro aqui, já ganhei o que eu deveria ganhar, chegou no preço justo, a gente sai de qualquer case, né? Então, isso é normal. Deixa eu ver se tem outros cases aqui. A gente anota aqui, vamos ver a opinião de vocês. Deixa eu só anotar aqui ver a opinião aqui, ó. Boa noite, gelada, Marcos e Bo Williams. A Lisete está aqui falando 3 graus aqui em Porto Alegre. Caramba, 3 graus lá em Porto Alegre. Tá, aqui tá frio em São Paulo, imagina em Porto Alegre. O Charles, onde é que você está mesmo, Charles? Eu não lembro onde é que você fica, Charles. Lembra aqui para a gente aqui no chat onde é que você está. Mas aqui em São, inclusive aqui eu tô de casa hoje, tá bem frio também, onde que eu tô aqui. Tá bastante frio. Mas vamos ver, vamos terminar, ver uns últimos pedidos aqui que o pessoal tinha pedido. O pessoal tinha pedido BPAC, né? Pra gente ver. E também depois eu queria falar também de Ambipar, tá? BPAC, Banco BTG, e a gente termina com o Ambipar também, que tinham pedido, que é um case, são 2 cases aí que a gente gosta. O Charles está em Poá, então é vizinho lá da Lisete. Os dois estão a 3 graus agora nesse momento. Eu já vi neve no Brasil, viu? 1998, lá no sul, nevou mesmo. Então vamos com o gráfico aqui. Isso aqui é BPAC 11. A gente sempre começa, gente, com o indicador FICUB, que é mais importante, né, que mostra forte tendência. Essas são as linhas verdes e vermelhas. A gente não tem dados suficientes no BPAC 11 para mostrar a terceira linha verde. Mas podemos ir para o gráfico de 120 minutos e a gente tem, logicamente, 3 linhas verdes aqui, tá? Então, 2 linhas verdes no gráfico diário, 3 linhas verdes no gráfico de 120 minutos. Ele está andando de lado aqui, está evitando essa linha vermelha. E aí ele está lateralização. O que a gente pode imaginar? Pega seu FICUB Inside, desenha agora um rompimento daqui. E aí a gente simplesmente acredita na continuação desse movimento nos 120 minutos. Isso é uma coisa muito bonita, algo que todo mundo pode fazer. Eu não tenho 3 linhas verdes no diário, mas eu posso mergulhar no tempo gráfico menor para achar 3 linhas verdes. E quando faço isso, eu entendo que acima de 3 linhas verdes é lua. Então, se o gráfico de 120 minutos está subindo, o gráfico diário também tem que subir. Então, eu tenho muita confiança na compra aqui de BPAC 11, enquanto ele não cair abaixo dessa linha vermelha aqui. E aí, um stop curto, né, no 116. Caso ele caia mais, ele vai para a próxima linha aqui, que é 106. Aí, vale a pena deixar ele chegar aqui. Acho que não vai ser o caso. Acho que ele já vai romper aqui. O mercado clássico de análise técnica vai entender um rompimento do topo anterior. Eles vão pular em cima, porque tem 3 linhas verdes aqui e o alvo é a lua, né? E a gente vai ver ele subir, voltar para testar o rompimento e começa a fazer topos e fundos ascendentes daquele lindo jeito FICUB. Eu acho que o gráfico está muito bonito. O que a gente pode fazer no gráfico diário é ver os alvos potenciais pelas projeções. Aí já tenho projeções aqui, primeiro na 136 e depois 160. Então, eu acho interessante. Eu gosto muito desse gráfico.
Logicamente, ele está fazendo topos e fundos ascendentes, e nós somos obrigados a acreditar nessa continuação, né, desse comportamento, em vez de duvidar ele. Imagina, Marco, imagina que a gente tentasse adivinhar o topo no gráfico. Não, esse candle hoje é o topo. Ah, desculpa. Não, subiu um pouco mais. Não, hoje é o topo. Não, desculpa, ele subiu um pouquinho mais. Mas eu acho que hoje é o topo. A gente entende que, na verdade, você tem um topo só e poderia ter 100 topos falsos. Então, vamos acreditar no que a gente consegue ver. Tendência de alta, a gente compra, a gente não vende. E aqui tem alvos bonitos para cima, tem stops curtos, de ponto de fundamentalista, se esclarece para todo mundo, mas eu entendo que é uma boa ação. Então, eu acho que, cara, tem também grandes potenciais nesse gráfico aí. Qual foi o outro gráfico que você queria ver? Deixa eu só lembrar aqui qual que tinha pedido mesmo, BPAC, eu tinha anotado mais um também, para a gente falar, Ambipar também, Ambipar, para a gente terminar essa noite. Ambipar, depois eu falo dos fundamentos. Tá, vou botar na tela aí, Júnior. Ambipar, me fala o símbolo, por favor. AMBP3. É nova, né? Ela é nova, né? Não sei como é que você consegue no gráfico. Ela tem um IPO recente. Bom, a gente pode ver no curto prazo. Ô, Júnior, bota a tela aí, por favor, para a gente compartilhar. AMBP3. Uau! Somebody likes this chart. Nossa, o negócio tá lindo, hein? Vitor, a gente viu esse gráfico em algum lugar, porque eu tenho um desenho aqui lá atrás, nos 30, ele já está no 45. Realmente, Marco, eu não consigo te dar uma boa leitura aqui, mas se a gente entrar num gráfico de 60 minutos, um gráfico de 30 minutos, podemos ver aquele comportamento maravilhoso do Ficube. Aliás, agora eu entendo porque eu desenhei esse triângulo aqui. Porque ele ganhou 3 linhas verdes no gráfico de 30 minutos e desde então não olhou para trás. Cara, é difícil pular em cima aqui também, já está bem aqui em cima. Eu acho que o mais interessante é 3 movimentos, voltando para a terceira linha verde, para depois retomar. Mas, se ele quiser, ele faz o que ele bem entender. Se quiser fazer isso aqui, ele faz. Eu só acho que é difícil entrar aqui sem ter realmente uma realização e um stop um pouco mais gerenciável nesse. Mas o gráfico está forte. E uma coisa que a gente sabe, enquanto o gráfico de 30 minutos está acima de 3 linhas verdes, então ele vai continuar subindo. Isso quer dizer, o horário vai subir, 120 minutos vai subir, o gráfico diário vai subir, e eventualmente 30 minutos vai começar a pisar no freio, a gente vai entender que não é tão bonito agora quanto antes, aí vale a pena quem está posicionado, quem sabe, né, fazer uma pequena realização. Mas o gráfico diário, Marco, não tem dados suficientes para eu ter confiança na leitura, porque eu preciso dos fractais grandes, né, 610, 1.300 candles, para poder realmente ter confiança em forte tendência. Às vezes, simplesmente, a análise técnica não se aplica, particularmente quando tem falta de dados. Uhum. Júnior, cadê o Marco? Eu tô aqui, ó. Volta para... Corta para mim. Agora voltou. Eba. Acho que todo mundo conhece aqui, que acompanha, o conceito ESG, né? Que é o social, ambiental, de governança corporativa, na verdade, ambiental, social e de governança, né? Que são 3 conceitos que realmente o mercado vem valorizando mais, tomando decisão de investimento, dando maior peso. E até eu mostrei um gráfico nesse final de semana, que ele fala o seguinte, que mais ou menos hoje a gente já tem fundos ou que dão prioridade para esses conceitos, ou especializados em ESG, né, em ESG,
aí eles representam mais ou menos já cerca de 7% de toda a alocação, né, dos principais fundos aí das alocações no mundo. Então, tem um gráfico interessante que ele mostra o seguinte: das últimas captações, né, dos inflows, das entradas de recurso em equity no mundo, nesses fundos, né, no mundo, em todos os fundos disponíveis, eles estão recebendo mais ou menos de 30% a 40% dos novos aportes. Só que eles representam só 7%. Então, ou seja, a cada 100 dólares, 30 a 40 dólares vão para fundos especializados em ESG. Então, o assunto está tão na moda, que você acaba comprando aquilo que tem um peso ainda pequeno, né? Então, ou seja, de vez de você alocar 30 em 30, você acaba alocando 30 em 7. Então, esses 7% vão aumentando posição, aumentando peso na alocação global. Então, a hora que a gente fala de bolsa aqui no Brasil, a gente tem várias empresas cujo ESG é mais, se sobressai, né, mais. Então, a gente tem as empresas de celulose, a gente tem várias empresas aqui no Brasil. Mas o grande exemplo no Brasil é a própria Ambipar, né? Ambipar, que é focada, né, em gestão de resíduos, né, atendimento a acidentes, enfim. E é uma empresa que fez IPO, é uma empresa que está capitalizada, está crescendo organicamente, está crescendo via aquisições. Então, depois dessas duas aquisições, inclusive, fazendo um spoiler aqui, a gente atualizou o nosso preço-alvo, nossa projeção, para todo mundo lá do projeto, e a gente está chegando, até vou pegar aqui o número certinho, a gente está chegando aqui no cenário base a R$ 54,00, 53,75 para ser mais exato, o nosso cenário base. Esse é o nosso cenário base. E tinha um cenário ótimo, né, que aí a gente precisa incluir outras variáveis, um cenário um pouco mais otimista, daria para chegar um pouco além de R$ 60,00 esse papel. Tá? Então, a gente acha que essa tendência deve continuar otimista para o case, tem muitos argumentos, é uma empresa que está crescendo muito rápido via novos clientes, via aquisições, tem todo esse conceito ESG, tem boa rentabilidade, é uma empresa nova e está sendo muito bem executada. Então, eu acho que a atenção dos investidores deve ser todo mundo pensar o seguinte, né? Imagina que assim, está entrando 100 bilhões de dólares no Brasil, né? E ele fala assim, eu vou comprar ações ESG, né? Ações mais focadas em ESG, que se dedicam, né? Que sobressaem no ESG. A Ambipar é uma das primeiras que vem, né, na frente. E a empresa, como é bem tocada, tem crescimento, tem margens boas, boa rentabilidade, naturalmente vai ter demanda por esse papel, vai ter muita gente comprando. Então, eu acho que buscar a faixa aí dos 53, 54 reais já nos próximos meses, eu acho que é bem possível. Um cenário, esse é o nosso cenário base, tá? Mas tem um cenário um pouco, além desse, um pouco mais otimista, daria para superar os 60 reais. Esse seria o nosso cenário otimista, tá? Então, acho que vale muito a pena. É um case novo também, a gente não entrou no low do low, a gente entrou, mas a gente já está com um ganho bom, mas ainda acho que tem muito mais potencial pela frente. Bom, muito bem. Eu acho que é o seguinte, qualquer realização acima de 40 reais é para comprar, tá? Sim. Mas preciso mais dados, hein? Mais dados. Tá bonito. Tá bonito. Mas já deixa na tela aí para quem perguntar. É uma boa sugestão para deixar na tela. Um case bem pouco conhecido, né? Não tão grande, mas muito bem executado. Beleza? Cadê o Júnior? Júnior, volta aqui para cá. Bom, que eu queria sempre falar para todo mundo aqui, ó. Esse nosso encontro aqui, como eu sempre falo, sempre passa muito rápido, né? A gente já está chegando nos nossos últimos minutos, né? Sempre é um prazer estar aqui. Agora estou de volta, né? A gente teve um evento, inclusive na semana passada a gente teve um evento na terça-feira, e na terça-feira a gente estava falando com o diretor de relações com investidores da Ambipar, né? Isso antes dele anunciar essas duas aquisições, né? Então, é muito importante sempre acompanhar todas as informações possíveis aí para ter melhores retornos. Mas, Bo, deixa seu recado final aí. Passou muito, muito rápido o nosso encontro. E a gente volta aqui na terça-feira que vem. Manda um beijo aí para todo mundo.
O que eu posso dizer? Eu adoro estar aqui com você toda semana, às 18 horas. É uma super combinação. Eu acho que informação valiosíssima, assim, desse casamento de dados fundamentalistas, perspectivas fundamentalistas com os comportamentais. Aí eu aprecio tanto, né, do seu lado fundamentalista. Para mim, assim, o melhor, né? O melhor do Brasil, não só uma análise dos números quantitativos, mas também os relacionamentos que tem, a perspectiva se tem. Então, uma forma de comunicar isso, assim, simples, né? Para o público poder entender. E casar isso com o FICUB, que a gente entende, né, do modelo matemático estatístico também, tem enormes vantagens desse ponto de vista. É uma super combinação. Então, muito obrigado. Eu estou muito animado para a gente continuar vários anos para frente nesse mesmo formato. Queria que todo mundo desse assim, um like no vídeo e chamasse seus amigos para a gente crescer nossas redes, né? BMC News e o FICUB também. Sabe que a gente quer seu bem. A gente tem muita experiência e vamos te ajudar a ter êxito no longo prazo no mercado financeiro. Com certeza. É para isso que a gente está aqui todas as semanas. Lembrando que nosso encontro aqui, pessoal, totalmente aberto, gratuito, disponível para todos, né? Vocês podem acessar agora pelo portal também, bmcnews.com.br. Avisa todo mundo que toda terça-feira a gente está aqui, né, para trazer as melhores recomendações. Lembra, né, Bo, também com profissionais certificados, qualificados, né, com muita ética, né, com muita qualidade aqui, sempre para trazer as melhores recomendações para todo mundo, né? Então a gente aqui está toda terça-feira. Pô, muito, muito gentil, muito obrigado pelo encontro. Tenha uma ótima semana e a gente se vê aqui semana que vem. Ó, para você, Marco, para todo mundo. Agora sim. Deixa eu me preparar aqui, eu preciso... Ficou meio estranho. Tá chegando lá. Valeu, pessoal. Grande abraço, gente. Valeu, pessoal. Uma ótima semana. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Uma ótima semana. Uma ótima noite. Tchau, tchau.